Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando este domingo da oitava da Páscoa, que é também chamado Domingo Inaubis. Inaubis significa nas roupas brancas, porque de fato, costume da igreja, que era de batizar as pessoas na vigília da Páscoa, fazia com que as pessoas batizadas levassem as suas túnicas brancas durante toda a semana. E justamente hoje, nesse domingo, todas as pessoas batizadas se apresentavam ali com as suas túnicas brancas. Então, por isso que é chamado Domingo Inaubis, quer dizer que você está nas vestes brancas. Mas isso reflete também na nossa própria vida de batizados, uma vez que nós devemos acompanhar a Páscoa de Cristo. De tal maneira que o domingo da Páscoa, que foi o domingo passado, ele tem uma repercussão com esse domingo de hoje. Quer dizer que naquele domingo Jesus ressuscita e hoje nós ressuscitamos com ele. Então quer dizer que nós estamos na sintonia dessa ressurreição através do nosso batismo. E é isso que diz o Evangelho que nós estamos lendo hoje, na medida em que nosso Senhor apareceu para os apóstolos justamente 8 dias depois. Ou seja, ele ressuscitou no domingo, apareceu para eles nesse domingo. E 8 dias depois, que foi justamente no domingo seguinte, é que ele apareceu de novo. Isso para mostrar que a igreja, ela, desde o início, através da ressurreição de Cristo, ela se baseia no domingo. E o domingo, como diz o próprio nome, é o dia do Senhor. Então, nós não estamos mais no sábado, porque esse sábado do Antigo Testamento foi superado na medida em que Cristo entrou na história justamente nesse sábado. Ou seja, no momento em que era necessário que todas as coisas descansassem e que a criação pudesse dar glória a Deus, nós demos abertura ao pecado. E na medida em que se deu abertura ao pecado, então foi necessário que Deus se encarnasse, Deus se fizesse homem e entrasse na nossa história, fazendo com que o dia do descanso, que era o dia do Senhor, o sábado, fosse então o dia do seu trabalho. Por isso que Jesus falou: eu trabalho, meu Pai trabalha. Porque eles trabalharam justamente nesse dia do descanso para nos dar uma nova criação. E é a partir daí que ele trabalhou até a sua última obra, que foi a cruz. Aquilo que ele realizou na cruz foi a última obra, a consumação do seu trabalho. A partir dali ele descansou no sepulcro e deu origem para nós a um novo dia, que é o dia do Senhor, que é o domingo. E antes era simplesmente o primeiro dia da semana. Agora para nós é um novo dia. E quando Jesus voltou no domingo seguinte, estando as portas fechadas, então isso aqui também é um simbolismo interessante, porque mostra que a igreja recebe Cristo e ela tem que estar com as portas fechadas para o mundo, porque a igreja não pode estar aberta para o mundo. A igreja está fechada para o mundo e aberta para Deus. Deus entra, mesmo as portas estando fechadas. E aí ele entra ali e Tomé estava no meio deles. E Jesus falou: ó, Tomé, você não falou que não acreditava? Se não colocasse as mãos na minha chaga, então vem aqui, põe a mão. Então é muito bonito essa expressão de que Cristo faz com que Tomé coloque o dedo dentro da sua chaga do lado, para ele ser testemunha da verdade da ressurreição. Então é aqui que nós encontramos o sentido de todas essas aparições de Jesus ressuscitado, que tinham por objetivo 3 coisas. Primeiro, confirmar os discípulos na fé, para que eles tivessem certeza da ressurreição e com isso pudessem pregar essa ressurreição. Eles não poderiam anunciar a ressurreição correndo perigo de vida se eles não estivessem convictos de terem visto Cristo ressuscitado dos mortos. Então esse é o primeiro objetivo dessas aparições. O segundo objetivo era dar para eles os últimos sacramentos.
fazendo com que eles então pudessem realmente, com a eficácia desses sacramentos, trazer a salvação que Cristo operou na cruz. Por isso que Jesus soprou sobre eles, como diz aí no Evangelho, e diz: recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Quer dizer que esse sacramento da reconciliação foi dado à igreja depois da ressurreição. Por quê? Porque Jesus só poderia dar à igreja o poder de perdoar os pecados depois de ele ter remido todos os pecados na cruz e de ter perdoado os seus assassinos através da sua misericórdia. Mas de forma alguma nós podemos dizer que esse é o domingo da misericórdia, como foi a invenção de João Paulo II. Por quê? Porque todos os domingos do ano são ocasiões de misericórdia. E essa tramóia de chamar o domingo da oitava de Páscoa de domingo da misericórdia é justamente dentro desta constante atitude da igreja moderna de tirar o foco da fé e da liturgia verdadeira e colocar o foco na devoção. Então as pessoas aderem facilmente, porque o coração das pessoas já facilmente é aberto aos sentimentos. Então as pessoas dizem: que bonito, domingo da misericórdia, vamos levar o quadro da misericórdia, vamos fazer alguma coisa pela misericórdia, viva a misericórdia, e esquecem do que é realmente a dimensão litúrgica, o que eles têm que pensar, o que eles têm que compreender, o que eles têm que viver. E essa dimensão litúrgica, que por sua vez nos faz aderir à fé, que a Páscoa é o mistério da fé, é o mistério da ressurreição. Assim como eles cortaram a oitava do Natal, como nós já explicamos, destruíram a festa da circuncisão, que faz parte da fé, é a oitava do Natal. Destruíram também a oitava da Páscoa. Isso faz sempre parte dessa atividade destruidora. Por quê? Porque o que a igreja constrói pela fé e pela liturgia, ou seja, pela sua celebração, a nova igreja destrói pela devoção. Parece muito piedoso. Na verdade, está destruindo o mais importante e colocando o menos importante. À medida em que a devoção é boa, mas a devoção a gente usa nos outros dias do ano, em outros momentos, quando a gente não tem nada para poder efetivamente celebrar ou testemunhar em matéria de fé. Então ali entra a devoção. É como se fosse a comida. Então você come uma comida substancial. Depois você come uma sobremesa, uma coisinha leve. E a devoção é isso. Agora, você não pode alimentar a pessoa com uma sobremesa leve. Você tem que alimentar a pessoa com um alimento substancial. E isso é a fé. Então, por isso, nós não podemos chamar esse domingo de outra coisa senão de domingo inaubis, ou seja, domingo da oitava da Páscoa, que é o domingo que celebra a mesma festa da Páscoa durante 8 dias. E aqui hoje nós estamos concluindo essa celebração da gloriosa ressurreição de Cristo, lembrando-nos desta aparição que Jesus fez aos seus discípulos no domingo seguinte da sua ressurreição, na qual ele confirmou os apóstolos na fé e, sobretudo, Tomé, que estava cético, que não acreditava, ele foi obrigado a tocar, colocar o dedo dentro das chagas, dentro do lado de Nosso Senhor. Então veja que até o introito, quer dizer que a antífona da entrada desta missa, nos convida a essa celebração magnífica, porque nós estamos entrando numa vida nova. E nós estamos, através do batismo, como crianças recém-nascidas. Por isso que aqui se lê essa passagem da carta de São Pedro, nesse introito, onde se diz quasi modo geniti infantes, que quer dizer, como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual. Então, lac concupiscite quer dizer, desejai o leite espiritual. O que é o leite espiritual? O leite espiritual é a palavra de Deus. Então, a pessoa, desde que ela renasce, pela graça de Deus, pela água e pelo batismo, essa pessoa tem que imediatamente desejar esse leite, porque é com esse leite que ela vai crescer na vida interior. Se a pessoa não tem esse desejo de buscar as Escrituras, de se aprofundar no mistério e no amor de Deus, então essa pessoa vai ficar sempre na superfície
e ela vai ser incapaz de penetrar mais profundamente naquilo que Deus está nos pedindo. Então, por isso que nós lemos também essa passagem da carta de São Pedro, nesse sábado pascal, que foi ontem, quando se diz: despojando-nos de toda malícia, engano, dissimulações, inveja e murmurações, desejai, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Então aqui é muito interessante quando São Pedro, primeiro Papa, nos ensina dessa forma. Porque ao invés dele dizer despojando-nos de coisas graves, pecados mortais, coisas seríssimas, não. Ele diz, cuidado com as dissimulações, as invejas e as murmurações. Porque depois que a pessoa já deixou o mundo, o que mata a vida espiritual da pessoa é exatamente isso. Dissimulação, que é fingimento. Depois inveja, ficar o tempo todo com inveja do um do outro. E a murmuração, quer dizer, deu para ele, não deu para mim. Sabe, tudo assim achando ruim, tudo achando difícil, tudo reclamando. Então, quer dizer, a pessoa que reclama e que dissipa a sua reclamação para os outros, essa pessoa perde a sintonia com Deus. Porque a reclamação, ela vai no sentido contrário do agradecimento e do louvor. Aquilo que você ganha quando você eleva a Deus o agradecimento e o louvor, você perde com a murmuração. Então tem que tomar cuidado quando a pessoa começa a reclamar, murmurar, falar mal dos outros. Tome cuidado com isso. Inveja, dissimulação, engano, tudo isso trava a pessoa na vida espiritual. Entanto, abrindo o coração para a graça, aí nós recitamos o Salmo 117, que é o Salmo Pascal. E esse salmo diz: Confitemini Domini quoniam bonus, quoniam século misericórdia. Quer dizer, confitemini significa dai graças e louvores ao Senhor, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Se nós temos noção disso, então todas as coisas vão dar certo. Por quê? Porque se não deu certo do jeito que você queria, é porque Deus queria que você passasse por isso. Mas Deus é bom e Deus cuida. Então agradece ao invés de reclamar. Porque ali você entra na sintonia com Deus, faz a vontade de Deus e vai para frente. E foi isso que Jesus disse a Tomé. Ao invés de você seja incrédulo, de você ficar reclamando, de você ficar murmurando, faz o que Deus está te pedindo. E agora procure acreditar. Aí, de fato, São Tomé, depois dessa prova, ele se tornou um grande propagador da fé. Que imediatamente ficou tão ali absorvido e constrangido com aquela aparição de Cristo, dizendo para ele: olha, então você não acreditou? Então agora vem aqui, coloca o seu dedo. Então foi forte aquilo para ele, né? Que marcou a vida dele, como marcou também a negação de Pedro. E essas pessoas que ficaram tocadas com esses momentos assim fortes de contradição com o próprio Deus, eles procuraram fazer mais do que os outros. Então foi isso que Tomé fez. Na hora ali ele já confessou a fé, falou: meu Senhor e meu Deus. E ele saiu pelo mundo. Tomé foi o apóstolo que mais andou pelo mundo. E ele evangelizou muitas pessoas, muitas regiões distantes e batizou mais do que todos os apóstolos. Porque ele, de fato, teve essa contrição por esse pecado, por essa falta de fé. Então hoje sejamos agradecidos a Deus e elevemos o nosso coração, como São João nos ensina nesta sua belíssima epístola. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Está vendo? Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Se nós cremos, nós já somos vencedores. Não precisa a gente ficar, não, será que vai dar certo? Não, você já venceu pela sua fé. E você vencendo o mundo, você chega naquilo que Deus pediu. Porque o que importa não é vencer no sentido de ter prosperidade ou de realizar os seus sonhos, mas é vencer o mundo, ou seja, vencer todas as oposições que o mundo faz contra a sua vida espiritual. Se você vence isso através da fé, a sua vida está realizada. Todas as outras coisas são secundárias ou até mesmo são impedimentos. Então a gente tem que mirar o objetivo e, com o objetivo bem estabelecido, a vitória é certa. Por quê? Porque nós sabemos onde queremos chegar e nós temos a fé
para chegarmos aonde temos que alcançar. Então, que com essa vitória, que com a força da ressurreição do Senhor, nós possamos desejar esse leite espiritual, abandonando todos esses sentimentos mundanos e egoístas que nos travam para nós vivermos segundo essa promessa de Cristo. Pois ele, ressuscitado dos mortos, nos convida a vencer com ele e alcançar esta glória junto de Deus Pai, na plenitude da felicidade que está na vida eterna. Que ele seja bendito para sempre. Amém.